meu micro-ondas queimou, aí eu descongelo no tanque. Pra cá com 15 anos e aqui era bem um barraco, era tudo barraco, a maioria das casas. E teve uma pessoa que foi o Padre Paulo que ajudou muita gente da igreja, Santíssima Trindade. Ele é francês, hoje em dia ele não mora mais aqui, ele está em Minas, mas todo mundo continua tendo contato. Aqui é um morro tranquilo, nosso visual, como vocês estão vendo, Pão de Açúcar, né? Daria para ver mais, mas tamparam a minha visão na praia de Botafogo. Mas minha vizinha é ótima, tirando os gambá. Mas está tudo ótimo. Só que a gente está precisando de uma obra na comunidade. Mais uns projetos sociais mais para as crianças e os adolescentes. Aqui quando eu cheguei, aqui não tinha esgoto, aqui tinha esgoto, mas não tinha luz. O esgoto era precário, não tinha essas escadarias, não tinha rua. A rua era barro, pedra, não subia carro, não subia nada. E por aí ia. Depois teve o mutirão, teve o favela bairro e o morro virou o que está agora. Não tinha casa de tijolo, era barraco, latão de manteiga, eles amassavam, cortavam, né? Você faz uma casa com aquilo. Era estuque, né? Com barro mesmo tirado da pedreira, e ia fazendo os barraquinhos. Aí quando tinha um mutirão, eu falei para vocês, todo domingo, tinha um mutirão para a gente poder fazer a casa do fulano. Acho. Esgoto a gente tem. Tá faltando só umas melhoras, né? É tipo pavimentação nova, porque aqui já está acabando também. E tem pessoas querendo fazer mais coisas. Tipo fazer um shopping ali embaixo, onde tem agora inaugurou o barzinho do Bruno, que é ótimo. O barzinho dele veio na escada, bombou, tá bombando. Tem o Ivo, barbeiro, tem a Maria que faz a comida, tem a padaria. Então, cada um, isso vai rolando, é um comércio, entendeu? Um vizinho que vende um hambúrguer, não tem a loja, mas eu vendo hambúrguer na minha casa, você entendeu? Tem um docinho que eu vendo, aí por aí vai. Isso aí que a renda vai gerando, entendeu? Tem o mototáxi, tem até que o burro flui bem, isso entendeu? É agora ou quando você estava aqui mais Não, nova já tinha? não, aqui sempre foi um morro que a gente sempre quis evoluir. A gente nunca quis ficar parado, porque os moradores têm que ajudar. O que o Padre Paulo pôs para a gente foi essa questão da comunidade se ajudarem e ele ajudar. Mas ele era um pouco assim, não vamos dizer intransigente, porque ele queria o nosso bem. Então, às vezes, ele até interferia na vida familiar da gente, aí na hora que a gente se estranhava, entendeu? Mas depois ficava tudo bem. Sim, tipo, eu tenho um dinheirinho, aí eu falo, Ricardo, eu tenho R$200 aqui hoje, vem trabalhar para mim. Aí ele vem, né? Aí eu tenho que ficar agarrada nele, que senão ele foge. Né? Sexta-feira eu não vou ver ele, já até agora ele apareceu, entendeu? Então a gente vai fazendo no esquema, eu compro meu material aos poucos, ele vai lá, faz aos poucos, eu vou pagando aos poucos e a obra vai fluindo, entendeu? Não tem outra forma de a gente pegar, porque o que é caro na comunidade é a mão de obra, não é nem o material em si, porque a mão de obra, o acabamento é caro, porque tijolo, cimento, areia, pedra, essas coisas, argila, sai mais barato. Porque é barato, um saco de cimento é R$30, então um saco de cimento você já levanta o muro inteiro, mais um pouco, entendeu? O que é caro mesmo é a mão de obra. E para sua obra, é você quem diz o pedreiro o que você quer que É eu que falo, o que eu quero. Se eu, mesmo eu estando errada às vezes, a maioria das vezes eu estou certa, porque eu sou teimosa. Então, como eu já ajudei a fazer minha casa, então eu já sei onde é que fica os canos, eu já sei o que pode fazer, o que pode furar, o que não pode. Não pode mexer nas sapatas nunca, que tem gente que é retardado, mexe na sapata, então a casa vai embora, né? Não pode. Então a gente vai enrolando. Eu quero assim, ele me dá uma opinião, eu quero assado. E por aí a gente vai. Que você já teve foi por conta das obras que a gente fez de antigamente, que antigamente era mutirão, que o Padre Paulo ele fazia o mutirão. Todo domingo tinha uma laje que batia. Aí a laje hoje é minha casa, vai fazer o que de comida? Vou fazer uma macarronada. Aí via a cambada toda, mas tinha que rolar cachaça. E tem que rolar cachaça, se não rolar cachaça, perderam no trabalho, filho. Não adianta a cozinheira, vocês só vão beber depois do almoço. Mentira. Eles vão lá na birosca e bebem do mesmo jeito. Entendeu? E foi. Cada um, todo domingo tinha. Padre Paulo fez muita coisa. Mais sobre essa sua infância aqui. Minha adolescência, eu cheguei aqui com 15 anos, foi bem legal. Eu fui mãe nova, né? Minha filha hoje, inclusive, está fazendo 39 anos, parabéns para ela. Linda, maravilhosa, a Mayra está trabalhando, mora também, fez a casa dela também ali. Aqui todo mundo casa em família. Eu sou prima, não pode malhar ninguém que não, todo mundo é parente. Eu sou prima daquele, a minha filha é prima, já sobrinha não sei de quem, ela já é... E por aí vai. Todo mundo aqui acaba
ser na mesma família. Todo mundo. A maioria, 80% é interligado. Tipo, eu tô com dinheiro hoje, aí ou eu vou à feira, eu compro um cimento, eu prefiro ir na feira comprar as frutas, para as crianças, né? Claro, né? Mas geralmente a gente vai levando, mas é difícil. E qual é o seu sentimento pelo Morro Azul? Ah, é total de... Eu andei um tempo meia estressada com esse morro. Mas como eu vi, não é o morro que é ruim. São certas pessoas que fazem aonde você mora não ficar legal. Mas a gente vai levando. Depois a gente vai ver que nada daquilo. Hoje eu brigo com você, mas amanhã eu te peço desculpa. Esses problemas são mais internos da associação? Não, a associação já teve muito estresse. Agora já está tendo menos. De vez em quando rola um estresse, não tem jeito. Entendeu? Às vezes as pessoas querem interferir no trabalho da associação que não diz respeito, a associação que tem que resolver. Às vezes você também quer ajuda da associação, a associação vai dizer não pode te ajudar, ou porque geralmente não tem como. Mas o que puder fazer pra gente, eles fazem. Só da gente ter médico já tá muito bom, entendeu? Poderia ter mais coisa. Como o que você acha que poderia ter? Eu penso muito nas crianças. Tipo assim, muito nas crianças e nos adolescentes. Por quê? Porque se você não ajudar as crianças da comunidade, outras pessoas, entre aspas, vão ajudar. Eu já sofri isso, eu sei o que eu tô falando. Eu gosto de ser escoteira, gosto de balé, gosto de dançar, gosto de cantar, gosto de fazer várias coisas. Artista E eu completo. sou... Faz jiu-jitsu. Eu amo todo mundo aqui, e ainda bem meus amigos, que eu penso que eles nem são meus amigos, eles são meus irmãos. Isso aí, isso aí. E eu faço jiu-jitsu, né? Uhum. Você gosta, Eu pra faço tirar o jiu-jitsu. seu estresse. Eu também gosto de fazer natação, balé, gosto de fazer várias... Mas aí você tem que falar por que você não fez ainda. Eu não fiz porque dinheiro. Aí eu tô Projeto, tentando pra eu projeto. fazer o dinheiro, É, fazer um projeto aqui fazer na um projeto comunidade. pra eu conseguir o que eu quero. Você e suas E eu, amigas. e eu amo a Larissa Manoela, pelo amor de Tem que Deus. falar dela. E se eu não ver ela, eu Manda um vejo beijo. ela pela televisão. Tudo que ela faz na gravação na televisão eu acompanho, porque eu não consigo perder um capítulo dela. Então tá. Você tem vontade de ser atriz também, por exemplo, igual é? Uhum. Conta pra gente mais de escoteiro, você há quanto tempo? Eu sou 3 anos, eu acho. Você já- 3 ou 2. É. Três, Já três. acampou quantas vezes? Mais, Mais de 10. não, mais... mais 8, mais 7 vezes 8. Porque um ano eles geralmente fazem 2 acampamentos, de 2 a 3. Tem um acampamento de verão, tem um acampamento de inverno. Às vezes tem as reuniões, como teve sábado agora, que eles ficaram 3 dias. E onde acontecem esses É em Macaé, na sede do escoteiro mesmo. Eu gosto. Tem a casa principal e as crianças acampam na barraquinha mesmo, pra eles terem Eu gosto noção, quando tem entendeu? Aí vem cachorro. tudo sujo. Os cachorros ficam lá seguindo a gente Ai, por brinca isso que você com botou eles. isso aí, bolinha. E também aí a gente mergulha na piscina funda que eu fui. Eu não sei nadar direito, mas eu consegui nadar direito na piscina funda. Pagar o ônibus, tem que pagar a hospedagem das crianças, porque tem comida, tem almoço, nada é de graça, né? Então tem despesa, aí a gente tem que... Mas é 70, 60, eles avisam 2, 3 meses com antecedência, dá pra mãe juntar o dinheirinho e pagar. E tem poucas coisas, é muito difícil de pedir alguma coisa, tirando a roupa. O material de escoteiro é que é caro, não é até a viagem em si, porque a roupa é cara, a mochila é cara, a roupa é cara. Isso é um pouco caro. Sapato, que eles crescem, né? Adolescentes crescem rápido, então perde as coisas rápido. Mas quase aí uma troca com a outra. Eu quase A minha que saia daí é modelo, mas eu você. não consegui porque era muito caro também, né? Isso, mas a vovó vai comprar. Já uma casa moderna, tipo enfeite que eu gosto da Larissa. E também quando eu era pequena, eu gostava da Xuxa. Agora eu gosto da Larissa Manoela. Não sei se vai mudar de novo quando eu estiver grande, eu vou gostar de outra pessoa. Mas o meu sonho é ver a Larissa Manoela. Fazer uma cozinha, um banheiro. Aqui eu vou fechar. E ali vai ser a sala, a entrada vai ser por trás. Entendeu? Eu vou trocar essa porta, vou botar pra cá. E vou alugar aqui e aqui. Pra gerar uma renda. Pra gerar uma renda todo mês, pra me ter um dinheirinho. Qual o valor de um aluguel aqui? Ah, depende do tamanho. Por menos de R$300 não alua aluguel. R$300 é um quartinho com banheiro e mais nada. Agora, se quiser uma casa boa, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, varanda e tal, é de 1.800, é 1.200, 1.100. Depende da localidade, se é na rua. As casas que tem a rua principal, o valor é maior, porque você já para na porta de casa, já descarrega compra, gás e por aí vai.
o carro sobe na porta. E para venda, qual o valor era e É qual como o valor tá agora? como eu tô falando, o valor depende da onde a localização da casa. Se é lá em cima, se é aqui para baixo, se é no prédio. Tipo, o prédio são 6 andares, lá não tem elevador, então é uma rampa até chegar no 6º andar. Também dá pra gente brincar muito lá também, né? Aqui dá para brincar. Boa tarde, sou o Bruno, aqui do Morro Azul. Moro aqui há 30 anos, nascido e criado. E tenho aqui minha barbearia, já vai fazer 1 ano já trabalhando nessa profissão, ajudando a comunidade. E sendo ajudado também, né? Com meu amigo, com meu sócio, o Ivo. E também na luta. Como era, daqui a 30 anos, como era a comunidade quando você chegou? Como você via a comunidade quando você chegou? A comunidade era bem precária, né? Não tinha faltava bastante luz, água. Hoje em dia já está melhorando e tal. E como você viu que isso evoluiu? O que fez para... Como aconteceu essa evolução? Assim, Na verdade foi a nova geração, né? Renovando a comunidade, os mais antigos saindo, chegando os mais novos com projetos novos e inovando, né? A cada dia mais a comunidade, com obras novas, com projetos novos para a comunidade. Essa foi a evolução da comunidade. E você como morador há 30 anos, qual foi o sentimento que te fez mais ficar aqui na comunidade? O sentimento que aqui é uma comunidade muito boa, é próxima a tudo, né? Próxima ao centro, a qualquer lugar do Rio de Janeiro, bastante transporte público, né? Você vai ali pro lado da Santa Úrsula, você tem transporte, você vem pra cá tem um metrô. É um local muito bom, geograficamente na cidade, bem localizado. Não troco aqui por qualquer lugar, não. Você optou fazer o seu meio de trabalho aqui, por gostar mais do espaço? Qual foi o motivo que fez você fincar o seu trabalho aqui na comunidade? Pela falta de... Uma por ser perto da minha casa e outra por não ter, né? Fazer o que não tem. Porque já tinha padaria, já tinha pizzaria, mas não tinha barbearia. Então eu foquei nisso. Nós focamos nisso aí, para ter a barbearia, não vai na comunidade, né? Ter algo a mais. Não ficar na mesmice, né? De lanchonete, bar. Estou atingindo. Aqui é o primeiro de muitos, de um projeto, né? Esse tem um projeto, não é começou do nada e não parou. Não. Aqui é o primeiro de muitos. Quando você não tinha esse espaço aqui, como você fazia para trabalhar? Trabalhava na sala do meu sócio, na casa dele. Na sala de casa? Na sala de casa. Você já cortava cabelo, você já fazia isso? Não, tem 1 ano. Eu trabalhava na pizzaria daqui da comunidade mesmo. Aí fiz o curso e comecei a trabalhar com isso, já tem 1 ano. Esse curso foi provido pelo SESI? Não, foi eu mesmo que procurei e sim. fiz. Você procurou, entendi. Não foi... Essa iniciativa não teve aqui na faculdade, né? Não. Esses cursos profissionais como Teve não. organizantes, entendi. Da área da beleza não. Entendi. Teve outros cursos, né? Mas esse aí não. E assim, a gente Tem respeito, não tem desavença. É um morro tranquilo, uma comunidade muito tranquila. É diferente de Rocinha, tem movimento o dia inteiro de moto e aquela bagunça toda, né? Muito descontrolada. Quanto mais gente, mais descontrolado fica, né? O pessoal já conhece lá, já sabe que não é. Se ele é morador novo, então... Porque sempre tem um vizinho que vê, né? O vizinho, não, ele tá morando ali perto, no beco tal, na casa de não sei quem, alugou a casa. Então, rapidamente ele já é identificado, né? Aí todo mundo já faz um roteiro de quem é. Todo mundo já sabe, E se conhecer, tipo, já trabalha com ele. Não, ele trabalha lá não sei aonde, na oficina de não sei aonde. Já tem até a referência. Conhece toda... Já dá logo puxa logo a ficha, né? Vai ser... Todo mundo. O que na verdade é muito novo. Todo mundo está acostumado a ver eu trabalhar como motoboy, taxista, tudo, menos cabeleireiro, barbeiro. Então eles demoram a ter a confiança. Adaptar, né? Mas aos poucos a gente vai quebrando essa barreira. Você acha que isso dentro de uma comunidade se torna um pouco mais prazeroso para você estar trabalhando dentro da comunidade? É mais difícil do que... É prazeroso, só que é mais difícil. Porque o pessoal da comunidade, como eles têm esse certo sentimento de receio, não sei se ele vai cortar legal. Aí então eles vêm aos poucos. Então você tem que demonstrar que você...
pedreiro e minha mãe dona de casa. Então eu só cortava cabelo quando eles mandavam eu ir, né? Tipo, quando eu já tava. Não tá vendo o rosto dele, manda ele cortar o cabelo. Então cortava o cabelo de 6 meses. Aí era mais difícil de cortar. Hoje em dia não, hoje em dia a criança escolhe o corte, né? Chega aqui, o que é que você vai cortar hoje? A criança escolhe, não, eu quero assim, com a linha. No meu tempo não tinha, era bem diferente. Era o corte que o pai queria quando ele queria. Tinha lugares aqui quando você tinha Aqui não, só na rua. Só na Marquês Abrantes. Era na Marquês Abrantes, na verdade, que eu muito cortava. caro também, né? Por ser... Por ser na rua é mais caro, tem mais imposto, né? Tem PTU, tem essas coisas, é normal. A gente tem que cobrar mais caro mesmo. Então você consegue dar aqui um serviço de qualidade ao mesmo tempo com preço Com preço de comunidade. É um serviço da rua com preço de comunidade. É o que o pessoal procura, né? Um serviço bem feito, com preço bom. Esse é o diferencial. O que você espera do nosso futuramente? Como você vê? Ele já está crescendo bastante, né? Eu acho que daqui a um tempo deve virar até um condomínio. Eu acredito que o pessoal vai se unir mais do que já unido e transformar isso num condomínio. Assim, deveria ter projeto de cultura, tá vendo? Tipo música, cozinha, culinária, essas coisas, uns cursos dentro da comunidade. Porque muita gente quer ser ajudado, mas até certo ponto, né? Tem emprego? Tem, mas trabalha domingo. Ah, não, domingo não. Não, mas você quer emprego ou você quer trabalhar? Entendeu? Depende do que você quer, né? Tem gente que quer ser ajudado, mas não quer ir fazer o curso lá na Mangueira. Eu saí daqui para Realengo porque eu queria. É um espaço muito bom que deveria ser aproveitado de forma melhor. Não só ser uma passagem. Poderia ter até comércio lá dentro, uma barraquinha ali dentro. O cara que vai estar ali vendendo, ele vai automaticamente tomar conta que não urinem, que não pichem. Assim, é uma forma que eu vejo de estar ajudando a comunidade e a própria comunidade está se ajudando, né? Tomando conta do espaço e manter a segurança, porque por ali não corre risco de ser atropelado, né? O Morro Azul, ele é muito bom de se viver, de se morar, de se conviver. Vocês precisam vir para conhecer a humildade das pessoas, o aconchego, a comida da tia, o corte da rapaziada, a padaria, o mercadinho, tudo. Conhecer tudo aqui no Morro Azul é muito bom. Oi, boa tarde. Meu nome é Bruno Figueiredo Castro. Eu tenho 35 anos. Moro aqui no Morro Azul desde 1990. São 27 anos na comunidade. E, bom, eu vim para cá com a minha família saindo de Laranjeiras. A gente morava numa casa de porteiro. Meu pai era porteiro ali em Laranjeiras e minha mãe ela era camelô. E com as economias que eles fizeram, eles compraram uma casa aqui. E a história que eles me falam, e poucas coisas que eu lembro assim dessa história, é que o Padre Paulo, que era uma referência aqui na comunidade, ele se reuniu com a minha mãe e eles assinaram um documento passando a posse da casa para ela. E eu lembro muito bem disso, assim, desse momento, assim, a gente se reuniu na sala e eu também admirando assim, a casa em si, que era uma casa maior, tinham 2 quartos, banheiro, cozinha, a varanda. Ela tinha um desenho interessante assim para a época. Eu achava ela bem grande, tinha um quarto só para mim. E lá em casa somos 4 hoje, mas na época que a gente veio só era eu e minha irmã. Minha irmã tem 2 anos de diferença, é mais nova do que eu. E, bom, a partir daí da minha infância, né, no início dos anos 90, aqui no Morro Azul era uma comunidade assim, ainda em desenvolvimento, ainda estava chegando algumas novidades aqui, por exemplo. Eu lembro que tinha o quadro de aviso, e o quadro de aviso sempre foi um ponto referencial aqui na comunidade. Era um meio de comunicação entre os moradores, ou qualquer tipo de atividade que existia, por exemplo, um campeonato de futebol, um mutirão.
Tudo era feito a partir da união, né, desses moradores e comunicado através do quadro de avisos. Meu pai, nessa época, ele tinha uma variante, então aqui, né, foi uma das famílias que tinha um carro, então, um dos poucos carros que haviam aqui também. O espaço era menos utilizado, assim, aqui ao nosso lado tem aqui um estacionamento, mas esse estacionamento antigamente era um caminho, e eu lembro que quando eu ia para a escola, eu estudava aqui no Ana Frank, eu ia a pé com a garotada, e a gente passava por esse caminho, ia lá para Pedro Machado sozinho. Nas primeiras vezes minha mãe foi me levar, mas depois eu aprendi a andar com eles, com os amigos que eu fiz lá. E aí são essas lembranças que eu tenho dessa época, desse início, né, de convivência. Eu lembro também que a gente costumava jogar futebol na frente da nossa casa mesmo, então a dimensão, né, do morro para mim era muito maior, as pessoas, os espaços. O desenvolvimento foi começando a ter uma maior nitidez para mim ao longo do tempo. E é isso. A minha casa, assim, ela tinha um pavimento e a partir desse, assim, 95, 97, a minha mãe começou a construir o segundo andar. Ela já estava grávida do meu irmão e com esse dinheiro que ela conseguiu nas vendas, ela começou a fazer a parte de cima. E durante essa construção da parte de cima, outras casas em frente à minha casa, por exemplo, que tinha um terreno, era um terreno íngreme, que dava para eu ver as casas de cima. Não existia uma rua que hoje passa ali em frente a essa área íngreme. E ali haviam, assim, vegetações, existiam barracos ainda próximo à minha casa, assim. E hoje, depois, né, por exemplo, a associação, ela loteou os lugares e aí ela começou a se desenvolver e essas casas que não existiam naquela época passaram a ter umas dimensões maiores, passando a ter 3, 4 pavimentos, ruas. O projeto Bairrinho, que veio para cá no início dos anos 2000, ele implantou exatamente uma movimentação, uma urbanização dessa área, que começou daqui da Paulo VI e que vai até a Marechal Bento Manuel, que é a rua de trás, que dá acesso lá a Santa Úrsula. Então, nos anos 2000 é que começou essa mudança na questão urbana aqui da comunidade. As pessoas começaram a ter carros, então uma necessidade de espaço maior para mobilidade, para também pensar sobre aonde irão ficar esses carros, as motos, porque antes não havia esse tipo de movimento, eram poucas pessoas que tinham carros. Por exemplo, as entregas de Casa Bahia, entrega de gás, o rapaz que passa aqui do ferro velho, ou seja, são carros maiores. Movimento, fluxo de pessoas também aumentou a partir dessa década. Legal. E a parte de retorno? Porque os carros grandes têm que subir, né, e voltar. Como que funciona? Porque as ruas são um pouco estreitas, né? Um grande problema que a gente tem aqui é exatamente a comunicação que é feita dentro da comunidade. Ou seja, parte do princípio que as pessoas deveriam se conversar, deveriam dialogar exatamente sobre quais são os tipos de problemas que nós temos. E um desses problemas é exatamente o trânsito e os estacionamentos, aonde os carros iriam ficar, qual é o espaço que nós temos para que esses carros se locomovam. Por exemplo, lá no meio da comunidade tem um problema de estacionamento que é bem aonde se faz a manobra dos carros, ou seja, se dois caminhões, um entrega de bebidas e o caminhão do gás se encontrarem, eles não têm um espaço para manobra, porque estão ocupados por outros carros estacionados, carros de moradores que, na maioria das vezes, não se encontram, não se falam. Então fica bem difícil assim, o trabalho de você poder ampliar essa informação, poder resolver esses problemas que são problemas atuais. Então eu vejo que somente com uma boa comunicação interna, que a comunidade ela precisa expor os problemas, é que irá solucionar
os problemas pontuais. O outro é com relação ao lixo, porque há uma coleta de lixo feita pela Conlurb em determinados dias, que, por exemplo, quando chove, esse dia fica prejudicado, ou seja, o lixo que está acumulado ali, e ele não vai ser retirado porque a Conlurb não retirou e também porque o morador não deixou no local onde deveria ficar. Então esse é um problema grave que nós estamos tendo e isso causa a incidência de vetores, ratos, caramujos, outros insetos que trazem esses problemas para dentro de casa. Com relação ao entulho, assim, as construções que existem dentro da comunidade, elas se ampliaram e gera muito entulho. Então esse entulho também deveria ser relacionado a um tipo de coleta feito pela ou administração pública ou uma administração própria da comunidade. E o último problema que a gente pode ter é exatamente a comunicação, que as pessoas elas deveriam ter um pouco mais de sensibilidade em poder se reunir, deixar esses problemas pessoais de lado para que possa ter um maior diálogo e que a gente possa também resolver melhor esses problemas. Bom, uma força muito importante que está aqui desde da origem da comunidade é o Grupo Escoteiro. Assim, o Grupo Escoteiro ele faz parte desde do início dessa primeira urbanização da comunidade, que foi um movimento em que a Igreja Católica e os moradores fizeram para que pudesse se ter um grupo onde essas ações elas poderiam ser eficazes, ou seja, ter um grupo que ele pudesse praticar a sua cidadania, e o escotismo traz exatamente isso, servir a população e poder dar em troca, né, um pouco dessa atitude de cidadania que todos podemos ter. Então, o Grupo Escoteiro tem aqui, existe a Associação de Moradores, que é uma das mais antigas do Rio de Janeiro, e que passa exatamente hoje por uma transformação de pessoas, de recursos humanos, e que é necessário um apoio maior, né? Os moradores eles devem poder, né, exercer a sua cidadania, poder atuar como protagonistas assim, desse tipo de mudança dentro da comunidade. E eu acho que isso ainda pode ser um pouco mais explorado, mas é uma grande força dentro da comunidade. Bom, vamos ver outra aqui. Eu acho que o mutirão também faz parte desses poderes. Assim. Houve um período, desde o início, né, da construção da comunidade, os mutirões eles foram a grande atitude, né? Vamos limpar determinado local, vamos construir uma laje ou fazer as bases das casas. Isso tudo era a partir do mutirão. A própria construção da rua foi feita, a primeira construção foi feita a partir do mutirão que os moradores fizeram para, né, coletar material, vir de encontro o diálogo com a igreja para fornecer esse tipo de material para a construção das vias. Então o mutirão também é um grupo que hoje ele está se renovando e é importante também trazer pessoas novas, caras novas, ideias de desenvolvimento local, entendeu? As igrejas elas fazem um trabalho interessante aqui. A Igreja Católica principalmente porque foi a fundadora da comunidade, foi aquela que participou desde o início dentro dessa construção, trazendo pessoas de fora, né, as pessoas que não tinham acesso à comunidade, e um veículo, um caminho que se teve foi através da Igreja Católica, mas hoje a Igreja Evangélica, a protestante também tem a sua parcela aqui de ação. Eu acho que a oportunidade ela pode ser criada a partir do momento que a comunidade saiba dos problemas e do que ela pode também desenvolver, ou seja, criar, né, esses novos veículos de comunicação. Já é um projeto bom de se colocar aqui dentro da comunidade e aí poder expandir também essas ideias.
Por quê? Porque o que eu acho que a dificuldade é grande com relação ao externo. A comunicação própria, interna, já é difícil e a comunicação externa é quase que nula, quase que não há nenhum tipo de investimento ao longo de um ano vindo de fora, entendeu? Assim, então eu vejo que a partir do momento que a gente começar a ter um diálogo e saber realmente quais são os problemas que nós devemos solucionar, como esses que eu já listei, a gente vai começar a conseguir a demonstrar uma imagem de organização, uma imagem de que se pode, né, haver um trabalho ali e ter resultados dentro desse trabalho. A violência, ela sempre foi, para mim, né, uma barreira muito grande dentro desse desenvolvimento, porque é onde você fica incapaz de expor a sua força, é onde te limita, faz com que você faz com que o medo, né, faça você deprimir, ficar vazio, não querer fazer as coisas por determinados envolvimentos. Então, a Rocinha, primeiro, né, por questão de espaço, assim, a Rocinha é um mundo, lá as pessoas não precisam nem sair da própria Rocinha para viver. Aqui no Morro Azul, não, aqui é um espaço menor, assim, o empreendimento aqui também, então, eu vou dizer assim, que a Rocinha seria uma metrópole das favelas, onde existem todo tipo de comércio, o transporte funciona relativamente bem, tem uma questão de diálogo maior, tem uma comunicação, tem até uma TV, rádio, ou seja, eles estão comparando a questão de tamanho com o Morro Azul, a gente ainda tem muita coisa para desenvolver. Os pontos positivos daqui, eu vejo assim, com relação à Rocinha, é a dinâmica que existe aqui entre os moradores. Aqui a gente pode se encontrar, pode saber aonde cada um mora, ter uma proximidade também de realidade. Na Rocinha existe, por exemplo, problemas que existem na Via Ápia e que lá no Boiadeiro não faz nenhum tipo de sentido. E aqui não, aqui o problema que existe lá atrás vai ser um problema quem mora aqui na frente e tem uma unidade maior. A comparação que eu faço é também através do desenvolvimento, assim. Aqui o desenvolvimento ele chega a todos, de qualquer maneira. Se chegar uma carta na associação, essa carta vai chegar até o dono organizado, bonito, sabendo quem é a pessoa. Eu acho que a questão de conhecimento pessoal aqui é um fator importante. Eu vejo a questão turística muito melhor do que aqui, e que aqui também pode ser explorado tanto quanto lá. Por voltar, né, na questão de acesso, aqui o acesso está entre a Zona Sul e o centro da cidade, é um ponto de referência com relação ao aterro do Flamengo, ou seja, a pessoa que sai do metrô do Flamengo, ela já sai praticamente dentro do Morro Azul e se quiser ir para o aterro do Flamengo ela vai, se quiser ir para a praia de Botafogo, o acesso aqui é muito bom. Já o Vidigal, ele tem um turismo maior, assim, a questão visual lá, pô, é extraordinário, você vê o pôr do sol, ver o mar ali do Leblon, a questão das pessoas, né, terem um acesso maior também por lá, é significativo. Legal. E empreendimento? As pessoas lá vão para ver o pôr do sol, vão para quê? Para festa? Sim, existe um núcleo lá turístico com relação a bares, festas, eventos, o conhecimento do que é a realidade de uma favela bem mais organizada, assim. Eles tiveram um progresso nesse sentido muito maior. Por exemplo, tem hostel lá, aqui ainda não tem, assim, que seja uma referência aqui na comunidade.
e lá já tem já vários. Outros tipos de empreendimento, por exemplo, lá há uma cultura do samba, uma cultura do jazz, uma cultura do hip hop, do funk, muito maior do que aqui. Aqui existem bandas, o próprio Doutor e seus Pacientes, o Varandão da Tia Nana. A questão cultural, a proporção dela é menor aqui, mas existe. Eu acredito que aqui possa ser um modelo de sustentabilidade, assim. Ela pode desenvolver o local com novas tendências econômicas, recursos que nós podemos criar, por exemplo, como biogás, o tratamento do lixo, um banco próprio, um banco da própria comunidade. Ou seja, assim, as ideias, os projetos, a gente pode criar, porque fica dentro de uma microfísica também interessante de se fazer esse tipo de investimento, e que eu acho que a comunidade ela consegue estar dando essa oportunidade desses incentivos por ser uma comunidade menor, com pessoas que têm habilidades, que têm aptidão de se fazer, por exemplo, num campo da engenharia, num campo da construção. Existe mão de obra, existe engenheiros formados aqui na comunidade, existem pessoas qualificadas para qualquer tipo de empreendimento nesse sentido. Muito bom aqui, assim, vamos dizer, 2010 a 2015 foram anos que para mim foram revolucionários, porque foi uma paz, uma tranquilidade, uma questão de ação para se empreender dentro desse espaço muito boas, assim. Foi onde eu vi que havia uma potencialidade do Morro Azul, que pudesse crescer muito se seguisse esse caminho. Por quê? A história passada, antes de 2010, era uma história que eu não tinha vislumbrado uma produção tão positiva quanto nessa época que eu falei. Porque a violência era demais, assim, chegava muito próxima à minha realidade, ao que eu vivia. Então eu não via muita expectativa. Depois desse período de 2010 a 2015, foi aí que eu acho que se abriu um olhar de futuro, um olhar de progresso, de que as coisas poderiam realmente acontecer. E o que a gente está vivendo hoje é meio que uma volta àqueles anos de insegurança, de reservar também um pouco dessa energia, porque eu vejo assim, dentro de uma perspectiva maior, só vai haver um tipo de desenvolvimento bom para todo mundo a partir do momento que certos preconceitos, certas leis forem mudadas. A valorização do humano ela deve ser primordial para que a comunidade possa vir a desenvolver. O que está faltando para que essas leis de incentivo cheguem são pessoas que tenham habilidades e conhecimentos para que elas possam nos abraçar, para que nós nos localizarmos dentro de determinado campo. E aí sim, aí começa a se desenvolver. Por exemplo, no esporte, a gente tem uma quadra de futebol, de salão aqui embaixo, que é desenvolvido um trabalho através da Firjan, que oferece um professor de educação física para as crianças, toda segunda e quarta. Então esse é o único incentivo que nós temos. Então, o Morro Azul, ele até 1960, ele ia até a Marquês de Abrantes, 1950, 1960, ia até a Marquês de Abrantes, e haviam muitos barracos nessa área aqui onde a gente está, aqui embaixo. E... aonde? Não. Mas é o quê? Não, pode.
Tá, então. Aí, durante essa fase de desenvolvimento, o padre e a igreja eles fizeram uma reunião com os moradores e desenvolveram um tipo de projeto de casas, porque a maioria das casas eram em barracos e esses barracos, algumas famílias, elas seriam contempladas com casas dentro de uma área determinada e assim a igreja forneceria o material de construção e os moradores próprios iriam fazer as suas casas. Cada família inscrita dentro desse programa iria ter sua casa a partir do trabalho comunitário. E assim se desenvolveu esse tipo de trabalho aqui na comunidade. E algumas casas, eu não tenho os dados aqui em mãos, mas algumas casas foram contempladas, essas famílias saíram dos barracos e foram colocadas exatamente em uma área, uma faixa dentro das ruas onde foram construídas. Aí, dentro desse projeto, algumas famílias foram retiradas daqui e colocadas em outros lugares, dentro desse projeto de urbanização da prefeitura. Isso em 1960. E aí, algumas famílias foram retiradas porque não havia aonde colocá-las, aonde alojá-las. E elas foram morar em Santa Cruz, na localidade de Antares. E outros que não quiseram participar ainda insistiram em colocar seus barracos. Então, quando eu vim para cá em 90, haviam barracos ainda montados, famílias que moravam nesses barracos e que ao longo do tempo foi se construindo com dinheiro próprio essas habitações novas. E logo depois veio o projeto Bairrinho, que fazia parte do Favela Bairro e que implantou essa nova concepção de urbanismo aqui no Morro Azul. Eu lembro que o Dedê, que ele tem professor da escolinha de futebol, no qual a minha geração toda participou. Então ele incentivava exatamente a gente praticar esporte e organizar, um sentido de organização. Os grupos de futebol sempre foram uma identidade daqui do Morro. Eu pertenço a um grupo, outras pessoas têm o seu grupo de futebol e a gente desde pequeno foi induzido a criar esses encontros. Ou seja, com o campeonato de futebol, nós mesmos escrevíamos as pessoas, as crianças que queriam jogar esse campeonato e fazia festa, comprava refrigerante, ia para a quadra jogar bola, comprava a bola com o dinheiro do campeonato. Então, desde o início a gente era incentivado a nos organizar com relação ao que a gente gostava, que nesse caso era o futebol. E o que mais? Bom, questão assim cultural, o Birajara, ele sempre foi um professor de arte, de música. Foi o que incentivou a gente a ter um acesso, por exemplo, ao cinema. Ele fazia projeções na casa dele e mostrava naqueles slides, ele tinha uns slides assim, ele botava num projetor, a gente ficava vendo na parede. Questão de desenho, era divertidíssimo. Eram lembranças muito boas. A catequese também era irado, porque esses grupos que se formaram no futebol sempre queriam estar juntos. E a catequese, ela dava um saquinho de bala soft, aquela bala redondinha. No final a gente só ia para querer a bala mesmo, por causa da bala, não ia para querer aprender nem nada. Porque na maioria das vezes o tempo era só de conversa, o padre querendo ensinar a gente e a gente querendo só a bala. Me traz como se aqui fosse um pedaço especial do Rio de Janeiro. E eu acho que todo mundo deveria conhecer essa comunidade por ser pequena, pelas pessoas serem
empáticas com outras. E eu vejo que tem tudo para dar certo, basta um investimento mínimo e que essas pessoas sejam estimuladas para essa transformação. Valeu. Bem, meu nome é Isabel. Na verdade, o nome todo é Maria Isabel de Matos Ferraz. Sou pedagoga, com pós-graduação em psicopedagogia e educação especial. Sou diretora da creche. Vou fazer 7 anos que trabalho aqui. E quando eu fui contratada, a proposta que me foi feita era de organizar a creche, né? Que a creche passava por um momento um tanto conturbado, com bastante desorganização, alguns problemas. Então me foi pedido para organizar e desde então esse tem sido o meu objetivo, né? Organizar, colocar regras. Então por conta disso eu acabei fazendo alguns desafetos dentro da comunidade, né? Porque nem todo mundo gosta de se submeter a regras, né? É difícil, né? Ainda mais quando você já vem num ritmo sem regras. Mas tive que fazer, continuo fazendo. E, na verdade, o que eu explico para a equipe e para os pais, o que eu sempre coloco é que o meu foco, o meu objetivo é o atendimento, de preferência, perfeito com as crianças. Claro que ninguém consegue a perfeição, né? Mas a gente vai sempre tentar melhorar o atendimento às crianças. Quando eu entrei aqui, eu escutava muito da equipe da época falar: ah, mas eles não pagam, né? Então, meio que dizendo, não pagam, então qualquer coisa que vier é lucro para eles. Eu não penso assim, eu não quero que seja assim, né? Eu acho que independente do pai pagar ou não mensalidade, a criança tem o direito de estar aqui e ela tem o direito de ser bem atendida. Então, eu sempre procuro isso. Claro que a gente tem falhas, mas a gente sempre tenta melhorar. E, na verdade, falando um pouquinho da minha experiência, né, eu sempre trabalhei com crianças, né, desde que eu comecei a trabalhar, nunca trabalhei em outra área, né. Comecei em turma, sempre em creche particular, comecei trabalhando em turma, depois me formei e passei para coordenação. Então, na verdade, é o meu foco, é a minha, como dizem alguns, é a minha cachaça. Trabalhar com crianças de 0 a 6 anos né, o que eu quero, e é o que eu gosto, e é o que eu pretendo trabalhar até eu conseguir me locomover e continuar trabalhando. Então, é isso que eu quero para a minha vida. Sempre foi e sempre será. Trabalhar numa comunidade foi uma novidade para mim, que eu sempre trabalhei lá no asfalto, como dizem, né, as pessoas daqui, e em creche particular. Foi uma vivência completamente diferente, né, porque acabei lidando com pessoas que têm algumas questões, né, que não têm tanta facilidade de aquisição de coisas, mas as crianças, elas são muito receptivas, elas são muito carinhosas. Então, o trabalho com elas em si, não vi grandes diferenças, né? Claro que elas não têm o estímulo em casa que uma criança de classe média alta tem, né? Mas a vontade de aprender, a alegria de criança, tanto faz ela ser da comunidade, não só do Morro Azul, né? Como eu falei já com vocês em outro momento, a gente não atende só crianças do Morro Azul, a gente atende crianças que tenham dificuldade financeira, né? Que não consigam pagar uma creche particular. Então, seja do Morro Azul, seja de qualquer outra comunidade, seja da Baixada, né? Aí são pessoas que trabalham aqui no entorno e deixam os filhos enquanto trabalham, né? São pessoas que não têm condições. A gente trabalha pensando no socioconstrutivismo, né? Que tem muito dos estudos de Piaget, de Vygotsky, que eles falam que o meio influencia muito, trabalha muito a questão da linguagem, né? Da criança ter a oportunidade dela vivenciar as coisas. Então a gente trabalha muito nesse sentido.
faz com que eles entrem em contato com brincadeiras que de repente eles não têm conhecimento, histórias que eles não conhecem, e através disso a gente vai mostrando para eles um mundo onde eles não vivem, né? A gente tem que partir do mundo deles e tentar levá-los para um outro mundo, né? Essa é a ideia. A gente tem que saber lidar com o questionamento da criança, né? Essa característica deles de falarem muito não ao que a gente propõe, né? Ao que a gente traz, né? E ao que a gente coloca como regra, né? A criança fala muito não, então a gente tem que tentar contornar isso, né? Se a gente perder a paciência, a gente não consegue nada, né? Então, acho que basicamente ela tem que ter a formação e tem que gostar de criança e ter paciência. Eu tenho crianças do Santo Amaro, tenho crianças da Pereira da Silva, da Tavares Bastos. Se eu quiser colocar o meu filho aqui, eu sou de uma comunidade, qual é o procedimento? Tem que fazer a inscrição. Onde? Aqui na creche, né? E agora a inscrição é feita nos moldes da prefeitura. Tem um sistema, e aí eu coloco os dados da criança no sistema da prefeitura e o próprio sistema é que faz a seleção das crianças. Ah, não é um critério de avaliação? Não, não é mais. Não é mais. Qual é a diferença tu sentiu na absorção dessas crianças, de trazer para o seu público? Mudou muito você não saber quem vem? Não, o ano passado foi o primeiro ano que a gente fez dessa forma. Não mudou muito, não. Vamos ver daqui para frente. Porque assim, um dos critérios que a creche tinha era priorizar a mãe que trabalhava. Por exemplo, eu tinha 2 crianças, eu tinha uma vaga só. Uma mãe trabalhava, a outra não trabalhava. A mãe que trabalhava, a criança entrava primeiro, a outra ficava esperando aparecer uma vaga. Hoje em dia a gente não pode mais usar esse critério, porque o sistema é que vai escolher. E o sistema não tem essa pergunta na ficha que a mãe preenche, entendeu? Dos dados não tem. Mas por esse que critério. Foi para a prefeitura? Porque a gente tem um convênio com a prefeitura e a prefeitura determinou que agora a seleção é dessa forma. Por conta do espaço físico, eu até poderia ter mais crianças, mas a gente teria que aumentar a equipe e aí o gasto aumenta muito também. Então, no total você tem 4 professores? 4 professores, monitores eu tenho 2, 4, 6, 10. Tenho 10 monitoras. 10 monitoras? Aí tem uma cozinheira e 2 auxiliares de serviços gerais. Muita gente. Quantos? São 18 no 18. total, comigo 18. Vocês começam o trabalho que horas? 7h30 até as 4h30. Às 4h30 acordam 5 horas? Eu não. Eu acordo às 6. Mas acredito que tem a gente que acorda até antes de 5. Todos moram longe? Não. Eu tenho funcionários que moram em Jacarepaguá, São Cristóvão, mas tem muitos que moram aqui na comunidade mesmo, aí fica mais fácil. Você, além de pedagoga, sabe, mais do lado de psicopedagogia, né? Você tem que cuidar da parte administrativa, gestão, tudo isso. Foi uma das coisas que assim, experiência que eu não tinha. Na verdade, quando você trabalha em creche particular, você tem uma equipe, a gente chama de equipe técnica, né? Você tem um pedagogo, você tem um nutricionista, você tem um psicólogo, você tem um pediatra, né? Você tem outra pedagoga que é a diretora, você tem a pedagoga que é a coordenadora pedagógica. Aqui sou eu e eu. Eu, pedagoga, vai. Eu comecei a fazer cardápio, eu começo a tentar entender um pouco esse lado da psicologia. Claro que agora eu até tenho uma psicóloga que faz um trabalho voluntário aqui uma vez por semana, então a gente troca um pouquinho de figurinha, mas... Ela conversa o quê? Com os pais? Se for necessário, sim, mas ela trabalha com as turmas, né? De repente, observando as crianças, orientando a equipe da melhor forma de lidar com aquela criança.
Mas se é necessário, ela também... Porque geralmente você, quando vai conversar com o pai, com a mãe, o que leva você conversar com o pai e com a mãe? A melhor forma da gente trabalhar com o filho desses responsáveis, né? Porque às vezes, na verdade, assim, de uma maneira geral, a gente tem percebido que as pessoas não estão sabendo lidar com o limite, né? Então, a gente recebe crianças com quase nenhum limite, crianças com pouca educação. Então, começa a haver um atrito, né? Porque a gente precisa colocar limites, né? Para a gente lidar com as crianças, precisa haver regras, né? E a criança começa a mostrar muita dificuldade em lidar com isso, porque ela não tem isso em casa. Então a gente precisa chamar aquela família para tentar mostrar a ela a importância das regras dentro do dia a dia. A criança precisa disso, precisa de rotina, precisa de regras, para que a gente consiga lidar melhor com ela aqui dentro. Então a gente tenta levar dessa forma. E geralmente já aconteceu de você ter que pedir, tirar alguma criança? Não. Os pais geralmente conseguem... Não, a gente muitas vezes já passou por isso, de não conseguir a ajuda da família. A família até vem, escuta tudo que a gente fala, mas ela não faz o movimento de mudar. E a gente continua com aquela criança ali aos trancos e barrancos. E depois a criança sai, a gente fica sabendo que lá na frente, na escola, tem problema, a família volta e meia chamada, mas aí a gente não pode fazer muita coisa, né? Muda todo ano os alunos? Ou... Não, a última turma é que sai, né? Poucas crianças saem antes de terminar, de fechar o ciclo, entendeu? Então começa sempre no Começa com um ano, né? A maioria começa com um ano e sai com 3 para 4. No caso, eu tenho a Secretaria de Educação me dá um limite de faltas. A criança que tem 30 faltas consecutivas ou 60 faltas, ela perde a vaga. Mas aí a gente fica sempre com aquela questão, poxa, a criança não é responsável por a vinda dela para a creche. Ela tem 2 responsáveis, normalmente são 2, o pai e a mãe. Eles é que tem que trazer a criança, né? Então, nesse caso, é exatamente esse assunto. A criança tem mais de 60 faltas, a gente não quer que essa criança perca a vaga, mas a gente precisa que a família se conscientize disso e se comprometa a trazer, né? Você, como diretora, você trabalha tanto com a ordem, tanto com o coração. Você também Sim. Eu não consigo. Oi, eu sou a Eugênia, mãe da Yasmin. Queria agradecer muito o pessoal da creche, que tem ajudado bastante no desenvolvimento dela. E tem ajudado também na minha vida, porque sem a creche eu não ia ter o meu tempo para resolver minhas coisas. Eu sou Solange, Maria Solange, tenho uma filha chamada Camila, tenho uma neta de 5 anos, que é Vitória, e moro aqui há 30 anos. Já passamos por maus pecados, e agora estamos bem melhor. Eu nasci aqui, me criei, né? Agora eu já estou com uma idade de 65 anos. E aqui eu não vi assim o começo de antigamente, como a minha mãe falava, o pessoal falava, os antigos que subiam numa corda. Aí depois o morro, né, era barraco, e eu fui me entendendo como gente, né? Aí eu comecei a participar da comunidade, das obras sociais. E assim a gente trabalhou com um padre aqui, que foi o nosso, como é que se diz, o nosso patrono, que foi o que iniciou, né, a comunidade. E a gente, aí nesse começo, o pai de outros, trabalharam na comunidade, né? Então, quer dizer, aqui eles começaram um trabalho e depois a idade foi chegando e eu fui um que fiquei várias vezes com ele. Era uma caminhonete que a gente subia material, entendeu? Sábado e domingo.
E assim, o material lá embaixo, lá no metrô lá embaixo. Então depois passei a trabalhar nas obras sociais, depois tomei conta das obras também. E a gente, como é que se dizia, tinha um morador, ele era sorteado e ganhava o direito de uma casa, entendeu? Aí a gente chegava lá, marcava e mandava furar os buracos e depois a gente começava a fundação, fazia a casa dessa pessoa, depois ela saía, a gente derrubava um barraco e passava outro. E assim ia, entendeu? Até a gente concluir todas as casas da comunidade. Então assim a gente conseguiu fazer isso tudo que você está vendo, essa creche que está aqui embaixo, esse prédio do lado. Mas eu já não era eu ainda, eu era novo, mas praticamente eu acompanhei, né? Esse coisa, estou aqui até hoje, então a gente, essa associação, tudo, essas casas, tudo foi feita pelas obras sociais da igreja. E daí acabou as obras, entendeu? E eu estou aí até hoje trabalhando para a paróquia e para a creche. E, entendeu? Aí o que. E mais assim, isso aqui não tinha essa rua, foi construída tudo a gente no braço. Entendeu? Do outro lado também. E até hoje a comunidade eu estou aqui. Aí a gente tinha um campo lá em cima e um aqui embaixo. Sendo que esse era onde a gente se divertia o sábado e domingo. Onde a gente jogava futebol, tinha campeonato, aí tinha as brigas, né? Quem perdia, que não gostava de perder. E a gente tinha assim, a gente tinha como também, a gente tinha pagode, né, que a gente fazia, aqui mesmo a gente se criou aqui em cima, a gente mesmo tocava, a gente mesmo, e tinha baile também, que a gente se divertia, né, e tinha até o nome de um que era tal de incrementado, que era aquele que a gente usava aquelas roupas, lembra da época dos anos 60, boca de sino, aquelas camisas todas, né, que hoje era larga aqui no braço, e era aqueles cabelos grandes, né, igual Black Power, então era a vida que a gente, né, mas era bom demais, a gente era feliz, entendeu? E aí, demais assim, a gente, era o futebol, na nossa época boa era o futebol, que a gente se divertia os sábados e domingo, tudo bem, Jane? Era o melhor que a gente tinha, né? Aí todo mundo cresceu, ficou, casou, outro filho, aí foi parando a barriga crescendo. Aí todo mundo para, né? Mas tudo de bom, cara. Aí eu tenho meu tio Noca, que é o Noca da Portela, ele faz parte, ele nasceu aqui, então ele acho que é o único que saiu artista, foi ele daqui. A gente não somos jogador aqui, pelo amor de Deus. Aqui a maioria é mangueirense, aqui tem demais, entendeu? Então é esse lado, né, que a gente tira como, né, poxa, é muito bom. A gente mora numa comunidade que eu falo que não é morro, aqui é um bairro. Porque eu não, entendeu? Que a gente olha, aqui tá tudo dividido. Você pode subir e descer a rua, não sei se vocês já conheceram o morro. Isso foi tudo a arte do padre, né? Porque ele deixou de não fala assim de não queria que as casas fossem os espaços para a gente passar, né? Então você olha assim, tu vê, tá sempre as divisões, não tem uma casa em cima da outra, né? Então acho que aqui não é morro, é bairro, é um bairro, entendeu? É bom, você já deve ter subido aí para cima e viu que tá tudo divididinho, tudo pela gente, pelo padre e pela gente, né? Hoje é isso, dava um barraquinho e morava, sendo que para subir aqui, tinha que subir numa corda, entendeu? Era que eles, como assim, tipo invadir um lugar para poder morar, né? Aí ela falou que você subia uma corda, eu não coisa, e disse que aqui embaixo, ela falava que era um cemitério. Aí tudo da antiga, e a gente acreditava, né? Aí foi esse, depois que a gente se entendeu como gente, aí já foi, aí fazia os caminhos, era tudo aqueles becos e barro, chovia, você tinha que, para não cair, elas desciam com o pai, mãe,
ou as pessoas que iam trabalhar, descia com um sapato dentro um saco na mão e para chegar lá embaixo, tirar e botar, porque como é que é, com o pé todo sujo, né? Então, isso era o que eles falavam, né? Então, foi aí que ele foi construído pelo padre, porque, bom dia, meu pai, foi construído, foi em 50 e quanto, cara, agora que deu. Porque aqui atrás, nessa pedreira existia um morro, os barracos por trás aqui. Não sei se você já viu, tem umas bananeiras. Então ali, a mãe foi trabalhar e deixou as crianças dentro de casa. As crianças, o que fizeram, cara? Pegaram um fósforo, pegaram álcool e brincando, né? Não pegou fogo nos barracos todos, cara. Aí o padre construiu esse prédio para poder alojar o pessoal do lado de lá, entendeu? Aí foi construído também pela igreja, pelo padre Paulo Riou, que era o homem responsável pela, entendeu? A urbanização do morro. Então esse prédio também do lado de lá foi construído pela paróquia. Obras sociais.